Olá, boa noite para você. Estamos começando mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, é aquele programa que não fala só sobre saúde humana, qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Lá no terceiro bloco, a gente vai ter a Beatriz Pellegrini, que é médica veterinária, falando um pouquinho sobre os cuidados com animais idosos. Hoje, a gente também vai conversar com o psiquiatra Eduardo Birman, que vai falar sobre esses eventos que acontecem muitas vezes, né, no Brasil, como a tragédia de Brumadinho, como esse tipo de acontecimento pode afetar psicologicamente não só as pessoas que, infelizmente, passam por esses traumas, não é, mas também as pessoas que acabam acompanhando os acontecimentos pelo noticiário. E agora vamos conversar também com a diretora de Vigilância em Saúde, Elizabeth Wildberger, exatamente sobre essa situação com relação ao rompimento da barragem de Brumadinho, porque há algum tempo, no ano passado, um dos fatores que acabou causando o surto de febre amarela aqui no estado do Rio foi exatamente o rompimento da barragem de Mariana. E agora, com o rompimento da barragem de Brumadinho, pesquisadores já começam a alertar sobre surtos de febre amarela, dengue e chikungunya, também na região lá do Rio Paraopeba, em Minas Gerais. E eu quero conversar exatamente com a Elizabeth se essa preocupação ela é extensiva também ao estado do Rio de Janeiro, se esse surto de febre amarela pode atingir o estado do Rio de Janeiro e se as pessoas que vão viajar para lá, para Minas Gerais, é que devem reforçar a vacina contra a febre amarela. Olá, Elizabeth, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Então, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do rompimento desses acidentes naturais que acabam causando esses surtos, né? De doenças transmitidas por mosquitos, como a febre amarela, chikungunya e dengue. Há algum tempo você esteve aqui e falou que um dos fatores do surto do ano passado foi exatamente o rompimento da barragem de Mariana. Agora, com o rompimento da barragem de Brumadinho, a região serrana do Rio de Janeiro também deve ficar preocupada com relação ao novo surto dessas doenças, principalmente da febre amarela? Primeiro, boa noite para todos. Luciana, para a gente orientar bem a população. Naquela época, a modificação no meio ambiente em Mariana ocorreu um surto em Minas Gerais, né, em 2016. E o estado do Rio teve a consequência de 2017 e 2018 também ter surto de febre amarela, né? Porque houve uma modificação total daquele ecossistema ali. Agora, como foi agora em Brumadinho, o risco maior é para Brumadinho e para aquelas regiões adjacentes ali em Minas, entendeu? Se você for se dirigir para aquele local, para aquela região, o ideal é que você tenha a vacina da febre amarela em dia, porque é a única forma de prevenção da febre amarela, né? Sim. Explica pra gente também, é importante reforçar que nesse momento a febre amarela do estado do Rio de Janeiro está controlada, é isso? A febre amarela no estado do Rio está controlada. Agora, é bom a gente lembrar que é importante a gente vacinar, porque a época de verão é a época que os mosquitos proliferam. E o mosquito é causador da febre amarela, né? Se ele estiver contaminado pelo vírus da febre amarela, ele pode transmitir para o homem. Então, o que a gente orienta antes de viajar para qualquer região de mata, o estado do Rio já é uma área endêmica, ou seja, a área que já tem casos de febre amarela em quase todos os municípios. Então, o ideal é que as pessoas maiores de 9 meses de idade se vacinem contra a febre amarela. Você falou que aqui no estado do Rio, não, aqui em Petrópolis, né, que é a localidade que a Vigilância em Saúde é responsável, que você é responsável como diretora de Vigilância em Saúde, aqui em Petrópolis 85% da população se vacinou, quer dizer, ainda tem aí uma margenzinha que está descoberta, né? Isso. A gente tem que descontar as pessoas que não podem tomar, que são as crianças menores de 9 meses, as mulheres que estão amamentando, as crianças até 6 meses, as pessoas que têm alergia a ovo, as pessoas que têm HIV ou que estejam fazendo uso de quimioterapia ou rádio. Fora essas, qualquer pessoa pode tomar a vacina, entendeu? Sim. Nós temos 15% da nossa população ainda sem vacinar. Então, é importante que as pessoas não tenham medo. A vacina
não causa reações graves, né? Ela pode dar qualquer reação leve, como qualquer outro tipo de vacina. Então, o importante é que todas as pessoas se vacinem o quanto antes, porque ela demora de 7 a 10 dias para fazer a imunidade, entendeu? Caso você vá viajar. E é gratuita e está disponível nos postos de saúde? Isso, está disponível em 14 postos de saúde gratuito. Só para a gente resumir, né, fala um pouquinho sobre a febre amarela, o que é a febre amarela e a forma de contaminação, que também é o contágio pela febre amarela também é algo um pouco polêmico, né, que também causou algum problema no ano passado. Explica para a gente. Então, a febre amarela ela é uma doença infecciosa, né, ela causa o vírus entrando em contato com o organismo, ele faz uma infecção febril, né, causada por esse vírus. Ele pode ser transmitido pelo mosquito infectado e causando febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito, e fadiga mesmo, cansaço. 10 a 15% desses casos podem evoluir para casos mais graves. Aí sim que aparece aquele amarelão, por isso ela é chamada febre amarela, é icterícia, e até hemorragias, causando até óbitos. O importante, mais uma vez, falar que a única forma de prevenção é a vacinação. Sim. E se a gente contém a vacina, por que não tomá-la? Por que não evitar a doença e até óbito, né? Esses sintomas, eles aparecem rapidamente, de 3 a 6 dias depois que você foi infectado pelo mosquito, entendeu? Então, o importante é que se você sentir qualquer desses sintomas que eu falei, procurar um médico para ter uma avaliação, né, do quadro clínico. E é uma doença que contamina não só humanos, como também macacos, mas o macaco não é o transmissor da febre amarela, o macaco, não é isso? Ele a gente chama de reservatório, tá? Ele é o reservatório, o mosquito vai picar o macaco e vai passar para o homem, entendeu? A única forma de transmissão é por mosquito mesmo. É pelo mosquito, tá? Tem vários mosquitos que podem transmitir a febre amarela, né? E tanto aí? Dentro da mata silvestre, quanto na fase urbana. Só que desde 42 nós não temos uma confirmação de casos na área urbana. Entendi. Então, lembrando para você que está em casa que é importante você se vacinar, principalmente se você for para a região de Minas Gerais, agora ainda no verão, no carnaval, é importante você se proteger com relação à febre amarela, se vacinando num posto de saúde daqui de Petrópolis 10 dias antes de viajar, porque é uma vacina que leva 10 dias para fazer efeito. Não é isso, Elizabeth? Isso mesmo, Tânia. Agora, quem quiser saber mais informações, tem alguma forma de entrar em contato? Tem. Eu vou dar o número lá da Vigilância Epidemiológica e da Saúde, tá bom? Sim, sim. O telefone é 2246-6797. 2246-6797. Isso. Tá então, certo. Qualquer pessoa que atender pode tirar as dúvidas sobre essa doença, sobre as vacinas, enfim, sobre tudo que estiver ligado a isso aí. Tá bem. Muito obrigada, agradeço pela sua entrevista, mais uma vez aqui esclarecendo sobre várias doenças aqui no Bem Saúde. Eu conversei com a diretora de Vigilância em Saúde, Elizabeth Wildberger, que falou um pouquinho aí para você com relação à febre amarela e essa relação da febre amarela com o rompimento da barragem de Brumadinho. Agora a gente vai para um intervalo comercial e volta já já, não sai daí. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo.
Estamos de volta com o Bem Saúde. Então, bom, essa questão de Brumadinho, ela levantou várias pautas para a gente, né? E uma das pautas é sobre a pessoa que passa por esse tipo de trauma. Será que ela consegue se recuperar? Será que ela vai ter sempre alguma questão psicológica ou psiquiátrica para o resto da vida? É o que a gente vai conversar agora com o psiquiatra Eduardo Birman. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bem Saúde. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu agradeço de novo o teu convite. Sempre você me convidava a ouvir, prometo a você. Não, realmente a gente teve aí, acho que todos nós, né, ficamos bastante mobilizados com essa questão de Brumadinho, o país, o mundo, né? Não só dessa vez pela tragédia ambiental, né? A gente já tinha passado por Mariana, mas dessa vez a questão humana ficou muito forte pelo número de mortos, o número de desaparecidos, né? E nós temos aqui, particularmente em Petrópolis, né, uma lembrança ainda muito presente. Isso que eu ia falar, que a gente sabe mais ou menos como é passar por tragédias naturais, né? Mas essa tragédia de Brumadinho não foi nada bem natural. Maior. Não, e não foi natural. Não foi natural, foi não um crime natural. ambiental. Mas, assim, essa questão da natureza mesmo, né? De levar familiares, né? Aqui a gente passa por enchentes, deslizamentos e tudo mais. Eu tenho uma lembrança muito forte, porque eu, no mesmo dia, porque aqui em 2011 isso ocorreu no Vale do Cuiabá por volta das 4 horas da manhã, e por volta de 9 horas eu estava entrando no Vale do Cuiabá, e assim, são imagens que a gente não esquece nunca, né? E as pessoas que passam por esse tipo de situação, num primeiro momento, a grande maioria vai passar por uma situação que a gente chama de reação aguda ao estresse. Tá? Então, ao longo do primeiro mês, nós não podemos definir quem vai ter ou não vai ter um transtorno psiquiátrico, né, que pode prosseguir para o resto da vida, que pode prosseguir por um período, mas no primeiro mês a gente vai ter a grande maioria das pessoas que tiveram as perdas de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, perdas materiais, pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam trabalho e por aí vai. Nós vamos ter o que nós chamamos na psiquiatria da reação aguda ao estresse, que pode ser considerado até uma coisa bastante normal, né? Vamos colocar nesse termo, num primeiro momento. Passado um mês, né, um grupo de pessoas ainda vai estar respondendo de forma emocional, de forma psíquica, psicológica, né, de uma maneira que a gente vai poder chamar, ou vai desenvolver o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, tá? Ou depressão. São os dois quadros principais que podem surgir a partir de tragédias como essa, né? Até hoje, por exemplo, eu tenho, tanto no meu consultório como no ambulatório da Faculdade de Medicina, né, pessoas que vêm daquela tragédia natural que foi a enchente do Vale do Cuiabá, né? Em 2 casos de transtorno de estresse pós-traumático e uns 4 casos de depressão. Graças a Deus, a maioria de nós tem uma coisa chamada resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de superar mesmo grandes tragédias. E a maioria de nós tem essa condição. Algumas outras pessoas são mais vulneráveis, né? Ou já têm um transtorno, muitas vezes uma pessoa já tem um transtorno depressivo, obviamente com uma situação dessa, isso tudo vai piorar, e é muito importante que as ações sejam tomadas. Então, eu tenho a informação de que, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria
e a Associação Médica e a Associação Mineira de Psiquiatria, tá? Imediatamente se colocaram de prontidão, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria tem grupos de psiquiatras que têm a condição de intervir nessas grandes tragédias, de já chegar junto, porque a gente sabe que se a gente não chegar logo, né, a possibilidade desses transtornos que eu citei acontecerem, ela aumenta, né? E aí, no caso, quais são os passos efetivos, assim, para uma pessoa que passa por esse tipo de trauma? Ela precisa de um acompanhamento psicológico? Ela precisa de já entrar no medicamento? Não, a primeira abordagem é uma abordagem psicológica, tá, para que a gente possa avaliar exatamente o quanto a pessoa ficou traumatizada, mobilizada, né, em relação àquilo. A gente vai ter que ficar muito atento na questão inicialmente de medicação. A gente vai ter que ficar muito atento a pessoas que, por exemplo, começam a pensar em suicídio, né? Eu perdi minha família inteira, minha vida não faz o menor sentido, eu vou morrer junto com os meus familiares. Essas pessoas precisarão efetivamente já de cara de uma medicação, mas também não são todas. Então, é muito importante o trabalho da psiquiatria junto com a psicologia nesse momento, porque não é chegar e dar um calmante, não é isso que a gente faz, né? É chegar e realmente abordar essa pessoa, conversar com essas pessoas e dimensionar individualmente, né, o que cada uma está vivenciando em termos emocionais. Não tem jeito, nós somos indivíduos. Cada um vai reagir de uma maneira e a gente tem que estar preparado para poder, primeiro, entender essa pessoa nesse momento trágico, né? Antes de pensar, não, já vamos começar dando logo um calmante, porque aí a pessoa dorme, descansa. Não é exatamente assim que a coisa é feita. Ao mesmo tempo, como eu falei, né, avaliar. Nesse primeiro mês, que está acabando já estamos indo para quase 3 semanas da tragédia lá, né? Pode ser que você eventualmente precise fazer uso de um calmante e tudo mais, mas como eu falei, a reação aguda ao estresse, ela tende a durar no máximo 1 mês. A partir disso, a gente aí vai ter que fazer uma nova avaliação para saber que pessoas permanecem, né, com algumas emoções e vivências, e aí a gente vai passar a ver se está desenvolvendo um quadro depressivo, e o quadro depressivo é um diagnóstico, né? E aí sim a gente pode começar a pensar em entrar com uma medicação de tratamento, não com uma medicação emergencial, né? Mas sim com uma medicação de tratamento. A mesma coisa, se desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, você vai ter que pensar, o que é o transtorno do estresse pós-traumático? Porque eu acho que isso talvez seja o que as pessoas não estejam muito acostumadas a ouvir. Quando se passa por uma situação dessas, né, ou uma situação de violência, eu costumo citar, quando eu estou dando uma aula sobre isso, por exemplo, um sequestro relâmpago, onde você vê a sua vida ameaçada, pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, uma situação de estupro, né? A pessoa passou por uma violência brutal, então não é um trauma do tipo assim, fiquei traumatizado porque me separei. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de situações que efetivamente ameaçam a vida das pessoas ou desestruturam completamente a vida em relação a um evento trágico nesse sentido. E você estava falando sobre sua experiência com relação ao Vale do Cuiabá. Você percebeu, né, nesses anos todos, já deu para perceber algumas pessoas, como as pessoas reagiram, né? Uhum. Você percebeu pessoas que conseguiram reconstruir a vida? Com certeza. Sem sequelas? Ou fica uma sequela que você tem que conviver? Não, é como eu falei, graças a Deus, a maioria tem a resiliência. É claro que elas vão ter sempre uma saudade, uma melancolia, uma nostalgia, né? Na hora que se lembrarem, e que se lembram quase sempre, das pessoas que perderam, a tristeza é uma coisa natural, a tristeza não é uma patologia, tá? Mas pessoas que
refizeram suas vidas, voltaram para os seus trabalhos, entendeu? E a vida seguiu em frente. E essas pessoas não precisam, né, de nenhum tipo de tratamento. Porém, existem outras pessoas que até hoje, por exemplo, quando começa uma chuva mais forte em Petrópolis, a pessoa entra numa angústia, a pessoa não dorme, a pessoa... Eu tenho um paciente que até hoje, ele diz assim, eu não consigo sair de casa quando eu vejo que está chovendo. Ao mesmo tempo, dentro de casa, eu fico apavorado porque começam o que a gente chama de revivências traumáticas. A pessoa começa a lembrar de tudo que ela passou. Não está segura em lugar nenhum. Não, ela ouve um trovão, né? Ela já pode se esconder dentro do quarto ou ir para debaixo da cama. Isso é o que a gente chama de revivências traumáticas. Isso é um dos sinais clínicos que vai caracterizar o transtorno do estresse pós-traumático, né? Uma situação semelhante, o barulho de um trovão, uma chuva muito forte, vai trazer a vivência traumática novamente e a pessoa vai reviver as emoções que viveu naquele momento, mesmo que a gente esteja falando lá do Vale do Cuiabá 7 anos atrás. É uma situação de acompanhamento. A gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, infelizmente. Para quem quiser saber mais informações com relação a esse assunto, onde pode procurar, como é que pode fazer? Olha, a gente tem o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Coloca lá no Google Associação Brasileira de Psiquiatria que vai encontrar, www.abp.org.br, tá? E ali existem links para o público acessar e poder ter informações a respeito de vários assuntos, inclusive esses que a gente está tratando. E ali existem, inclusive, né, outras matérias, né, a respeito, inclusive, desse fato recente de Brumadinho. Bem, quero agradecer mais uma vez sua Obrigado, presença eu que aqui agradeço. no Bem Saúde. Seja sempre bem-vindo. Agora a gente vai direto para o Mundo Pet. Solta a vinheta, Michel, por favor. Você tem algum gatinho ou cachorrinho que já tenha acima de 8 anos? Pois é, porque no mundo animal, acima de 8 anos já está chegando na terceira idade. E é sobre isso, sobre cuidados com animais idosos, que a médica veterinária Maria Beatriz Pellegrini vai falar para você. Dá uma olhadinha. Então, essa aqui é a Julieta. Julieta tá com 12 anos. E agora a gente já tem que olhar para ela de uma maneira diferente. Quando eles estão idosos, as principais doenças vão acontecer em função do mau funcionamento do rim, do mau funcionamento do coraçãozinho, as doenças osteoarticulares, né, as artroses, os problemas de coluna, eles começam a perder a visão, eles podem perder também a audição. E quando eles estão muito idosos mesmo, eles começam a perder a função cognitiva. Aí vira um outro bichinho, né? Ele começa a desaprender as coisas que ele sabia, ele muda o comportamento dele, ele precisa de ajuda para tudo, ele troca o dia pela noite, o bichinho que sabia muito bem o lugar de fazer as coisinhas dele começa a não saber mais, começa a não conseguir mais ficar sozinho. É um momento bastante delicado da vida deles e são cuidados diferentes que a gente tem que ter com o idoso, né? Por exemplo, a alimentação do idosinho já deve ser diferenciada, buscando menores teores de fósforo, que pode fazer mal ao rim dele, então já são as rações sênior. Os cuidados que você tem que ter com as intempéries, qual a importância do inverno na vida de um idoso? Muito mais do que na vida de um filhote. Ninguém tem que ficar no frio.
E muitas coisas que às vezes a gente atribui à idade, ele tá quietinho porque ele tá velho, ele não brinca mais porque ele tá velho. Às vezes não é. Às vezes ele tá doentinho, às vezes ele tá com sofrimento, às vezes ele tá com uma dor. E é por isso que ele tá ficando tristinho e paradinho. E não porque ele simplesmente está velho, porque um velhinho também pode ser alegre, também pode brincar, também pode ser agitado, né? Então, é muito importante que o seu cãozinho idoso, de 6 em 6 meses, faça uma consulta com o veterinário para ver se está tudo bem com ele. E à medida que os problemas vão chegando, a gente vai enfrentando, de maneira a poder dar a melhor qualidade de vida para eles até o tempo máximo que a gente puder. Agora eu vou falar para você sobre uma ação social que a gente fez, o Mundo Pet Bem Saúde, deu suporte à união da médica veterinária Priscila Mesiano, a Mariana Davis e também ao protetor Domingos Galante Neto, para uma ação social que a gente realizou na sexta-feira com relação aos animais de rua do Centro Histórico de Petrópolis. Foi uma vermifugação e também uma aplicação de antipulgas. Isso tudo é uma ação social chamada Chapolin Challenge, que é uma hashtag utilizada na internet por uma página de humor que você conhece certamente, que é a Chapolin Sincero, que desafiou a Domino's Pizzaria, que a Domino's levasse pizzas a pessoas em situação de rua. E a gente trouxe aqui para Petrópolis. Aqui em Petrópolis também teve distribuição de comidas por restaurantes, que a gente ficou sabendo, mas aqui em Petrópolis, com relação a animais de rua, a Clínica Veterinária Amigo Bicho e a Alquimia Pet Store, com a ajuda também da Vermicanis e também da World Veterinária, trouxe esses vermífugos e também esses antipulgas para serem aplicados em 35 animais do Centro Histórico, Centro Histórico e arredores, né? A gente conseguiu aplicar em 20 animais, em 20 cães na primeira etapa, e agora a gente está desafiando laboratórios de vacina múltipla para que a gente consiga aí também vacinar esses animais, esses 35 animais do Centro Histórico, com essa vacina múltipla que protege contra doenças como sinomose, parvovirose, leptospirose e outras por pelo menos um ano. Tudo isso de uma maneira gratuita, porque é uma ação social. Vamos torcer para que a gente consiga executar essas outras partes dessa ação social aqui em Petrópolis e também inspirar outras empresas, outras clínicas que possam se unir e fazer esse tipo de ação social também em outras localidades daqui de Petrópolis, como 24 de Maio, Independência e outros lugares que também precisam, que também tem muitos animais de rua. Bom, o Bem Saúde Mundo Pet vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia. Lembrando que todas as informações você pode encontrar lá no meu YouTube, Luciane Fortunato, com 2 T's no final. Tem muita coisa para você lá, muitas pautas, é só seguir lá. E também no meu Instagram, Luciane Fortunato. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.